E aí galera, aqui é o Felipe do canal Hidromelier e hoje a gente vai falar sobre os principais erros ao fazer hidromel. Antes de começar, eu queria dizer que essa lista de erros foi elaborada por mim mesmo, de acordo com as minhas experiências pessoais, coisas que eu testemunhei com amigos, conhecidos que fazem hidromel. E a ideia desse vídeo é ajudar você a não cometer esses erros. Higiene e sanitização. Esse tema ele é um pouquinho polêmico, mas geralmente quando o hidromel dá errado é por problema de falta de higiene e sanitização em alguma etapa do processo. E se a gente fala tanto sobre isso é porque o pessoal tende a negligenciar essa parte na hora de produzir o hidromel. E um hidromel feito sem sanitização pode ser que dê certo. Agora, um hidromel feito em ambiente limpinho, sanitizado, com certeza vai dar certo. Fermentação descontrolada. Não cuidar o ambiente onde o seu hidromel está fermentando, tanto em relação à temperatura em que ele está exposto, como principalmente nem saber qual que é a levedura que está sendo usada, faz com que você não tenha controle nenhum sobre o que está sendo produzido ali e, consequentemente, você não sabe qual que vai ser o resultado dessa fermentação. Então, volta a ser aquela coisa, pode ser que dê bom, pode ser que não dê. Falta de investimento. A produção de hidromel comparada com outras produções caseiras, como por exemplo da cerveja, pode ser que acabe utilizando menos equipamentos, como menos panelas e tudo mais. Mas ainda assim existem alguns utensílios e alguns equipamentos que são indispensáveis, como por exemplo o densímetro, que muitas pessoas não querem investir em um densímetro e acaba que não se sabe o teor alcoólico do seu hidromel porque não tirou a densidade inicial na hora da produção. Então são pequenas coisas que às vezes o pessoal acaba sendo mão de vaca na hora de fazer o seu hidromel, que faz com que você não tenha muitas noções do que pode sair dali, pouco controle, como também outra coisa que é bastante recorrente é a má escolha do mel, não acabar optando por um mel de qualidade, um mel que você sabe a procedência. Isso são pequenas coisas que você acaba fazendo uma economia muito pouca comparada ao que você vai acabar perdendo em qualidade do seu hidromel. Não aperfeiçoar receitas. É muito comum, eu já vi isso com amigos e também com conhecidos que fazem hidromel, fazer um experimento, fazer uma receita e depois, a partir dos resultados daquela produção, principalmente nas suas primeiras produções, já querer partir para outra produção, inventar outra receita, que aliás também inventar receita também é uma coisa que eu sou um pouco contra. Se você não tem embasamento nenhum, suas primeiras produções, siga à risca uma receita que já existe e depois que fizer a sua primeira produção dessa receita, busque adaptá-la, melhorá-la de acordo com os seus gostos e de acordo com o que você acha que faltou e que precisa ser incrementado. Isso é o que realmente vai te dar conhecimento prático de produzir hidromel. Não beber hidromel. Esse é o maior erro do hidromeleiro caseiro, seja ele principiante ou experiente. Como é que você vai aprender sobre hidromel, novos sabores, tentar encontrar novas referências, criar um guia de referências na sua cabeça, ter novas ambições do que você busca nas suas produções, se você não bebe hidroméis, ou melhor, só bebe o hidromel que você mesmo faz. Quando a gente bebe o hidromel que a gente faz, a gente não está se permitindo ser surpreendido com alguma coisa que outra pessoa pensou, outras ideias, outras formas de produzir. Então é extremamente importante que você consuma o máximo de hidromel possível, principalmente no início, que você não tem nenhuma referência. Já aconteceu casos de pessoas que vieram falar comigo que estão fazendo suas primeiras produções de hidromel e nunca tomaram hidromel. O primeiro hidromel que eles vão tomar é o hidromel que eles estão fazendo. E isso é errado, porque como é que você vai saber se deu certo a sua produção ou não se você não tem embasamento nenhum? Então, beber
hidromel é bom pra caralho e é estudo. Então beba hidromel. É bom? É bom? Falta de estudo. Outra coisa que eu já testemunhei bastante é o pessoal ir atrás de insumos, mel, pegar o primeiro mel que ele conseguir, a levedura que tiver disponível lá na loja de insumos, misturar tudo isso, provavelmente inventar uma receita qualquer e depois descobrir o que dá. E aí ir lá nos fóruns, nos grupos de hidromel e tudo mais, o pessoal que produz, e ficar perguntando, o que vai sair, usei tal coisa, o que será que vai dar? Na verdade, ninguém vai poder te ajudar certeiramente sobre isso, as pessoas vão poder te dar dicas, mas na verdade o que você tem que fazer, o correto a se fazer, é estudar a sua produção antes de fazer. Isso vai te poupar muita dor de cabeça e também vai te impedir de perder dinheiro, porque eu nunca tive, mas nunca quero testemunhar a dor de perder uma produção, jogar toda fora uma produção de hidromel. E quando você faz isso, é isso que você está se sujeitando. Porque veja bem, você tem que estudar a levedura que você vai usar, qual que é a resistência de temperatura que ela tem, para ver se você está no ambiente certo, na época certa para usar ela, ou se você tem um ambiente que é climatizado para colocar o seu fermentador, saber quais que são os tipos de álcools que são provenientes dessa levedura, quais que são as características dela, e assim saber adaptar o resto dos insumos. Essa levedura, por exemplo, ela é boa para utilizar com meloméis, então vou utilizar ela com maracujá, enfim. Então esse é o tipo de estudo que você tem que fazer, não só sobre a levedura, mas também sobre o mel, qual que é a florada dele, se ele é um mel mais delicado, se ele é um mel mais escuro, qual que será que vai ser a coloração que vai sair. Esse tipo de estudo é o que realmente vai dar certeza do resultado que você está buscando na sua produção. Não clarificar o hidromel. A clarificação do hidromel ela não é importante simplesmente para uma questão estética do hidromel. Além de ser, claro, a primeira apresentação, a primeira impressão que se tem ao consumir hidromel, que sim, ela é importante, mas também a clarificação ela indica que você terminou o seu hidromel, que ele passou devidamente pelo processo de fermentação, maturação, e então clarificou, e agora sim ele está pronto para o consumo. Quando o hidromel ele é turvo, na verdade o que a gente vê, aquelas leveduras ali, na verdade a gente está percebendo que aquele hidromel ele não está pronto, provavelmente ele vai ter uma acidez muito alta ainda, ele ainda não vai ter os aromas e o paladar bem arredondado, provavelmente uns taninos muito altos. Então esse tipo de coisa é o que a apresentação de um hidromel turvo passa, e quem conhece de bebida sabe disso. Então, por isso é importante sim a clarificação do hidromel. Falta de paciência. O cara vai lá, tem um ambiente certinho, limpinho, sanitizado, compra os equipamentos, vai lá, conhece o produtor de mel, compra o mel da florada X que agrada a ele e tudo mais, faz uma produção nos conformes, como deveria ser, legal. Mas aí, quando está acontecendo a fermentação, ele vai lá, fica de 5 em 5 minutos indo lá, abrir o fermentador, ou durante a maturação, o tempo todo indo lá tirar a provinha para ver como é que tá. E é nessas que você pode acabar arruinando a sua produção de hidromel. Você precisa ter paciência, porque a paciência é a maior das virtudes do hidromeleiro. O hidromel, comparado a outras bebidas fermentadas, ele é uma bebida de uma longa produção, porque ele tem um período um pouco maior de fermentação e maturação comparado em outros, principalmente no seu estado mais tradicional. Então, cada hidromel ele precisa ser respeitado o seu tempo. Deixar a fermentação acontecer, deixar a maturação. Se não tiver nenhum erro, se não tiver nenhum problema, não tem porque você está indo lá o tempo todo mexer nesse hidromel. Dinheiro fácil.
Por último, mas não menos importante, é muito comum a gente acabar presenciando na internet as pessoas começando as suas primeiras produções, muitas vezes jaons, feitos com levedura de pão e ainda turvos, sendo envasados, e vai lá e coloca para vender, achando que vai fazer uma grana com a bebida que está fazendo em casa e tudo mais. E eu não estou aqui para julgar quem faz isso, só para aconselhar e dar uma opinião minha. Também não vou entrar em nenhum aspecto legal, nem nada disso. A questão é que se você realmente tem ambições, realmente tem vontades de um dia trabalhar com isso e ganhar vida com o hidromel, você precisa entender que o hidromel ele ainda é uma novidade no mercado, principalmente aqui no Brasil. E é muito provável que as pessoas acabem conhecendo o hidromel no seu ciclo social através de você. E se ele tomar um hidromel ruim, ou duvidoso, ou enfim, inacabado, é muito provável que essa imagem negativa da bebida acabe ficando para ela. E tanto você como qualquer outra pessoa acabe perdendo esse consumidor. Então o que eu quero dizer aqui, na verdade, é que antes de você pensar em ganhar dinheiro com o hidromel propriamente, se aprofunde um pouco mais, estude mais a produção de hidromel. Você não vai acertar na sua primeira produção 100% e também não vai ser na segunda e nem na terceira. Como tudo nessa vida, hidromel é tempo e dedicação. Estude mais, em 2020 tem muito conteúdo gratuito disponível na internet, tem vários canais falando sobre hidromel, tem vários blogs, tem livro, enfim. Então não há motivos para você não conseguir fazer um bom hidromel e aí sim acabar tornando isso seu ganha-pão. Então é isso, pessoal. Eu fiz uma lista de erros que eu já cometi, que eu testemunhei muitas pessoas fazendo. E eu gostaria de saber se você acha que faltou algum erro, alguma coisa que vale a pena ser ressaltado. Deixa aí embaixo nos comentários e a gente se vê na próxima.